a emoção mais forte e mais antiga da humanidade é o medo. Tem muita coisa na ficção que assusta, apavora ou enoja a todos nós. Afinal, o gênero de terror está bem vivo, mesmo falando da morte. Muitas são as coisas criadas para causar esse tipo de sensação, mas um dos subgêneros mais curiosos da ficção de horror é o horror cósmico. O horror cósmico, cosmicismo, ou também o horror Lovecraftiano, é o subgênero das histórias de terror e horror que foca em um dos sentimentos mais assustadores, o sentimento de que nós não importamos. Em vez do choque ou da violência, esse tipo de história busca te assustar através do desconhecido, da descoberta do terrível, da impotência perante a vastidão do universo e da natureza. O horror cósmico é feito para reduzir os seres humanos e tudo que nós representamos no átomo do verdadeiro poder maligno que existe por aí. Eu sou a Moça Nerd e esse é o Tad Talks. Como o nome indica, o horror Lovecraftiano foi altamente influenciado pelo autor Howard Philip Lovecraft. Sendo um dos mais famosos escritores americanos do século XX, Lovecraft foi um gênio da literatura de horror. Em uma de suas cartas, Lovecraft explica a essência de suas histórias como: agora, todos os meus contos baseiam-se na premissa fundamental de que as leis, os interesses e as emoções humanas comuns não têm validade ou significado no vasto cosmos em geral. Uma verdade inconveniente para qualquer um que lê os livros dele. Lovecraft criava em seus livros um universo sem significado, uma realidade onde nada importava, porque poderia acabar a qualquer momento. E a própria essência da realidade era que a sua vida está destinada ao horror e infelicidade, pois a vida são apenas brinquedos realistas para monstros cujos poderes incalculáveis são maiores do que podemos sequer imaginar. Se foi criado por H.P. Lovecraft e retrata forças malignas e entidades cósmicas que estão além da compreensão humana e que podem provocar uma sensação de insignificância e terror existencial. Essas histórias não são assustadoras por acaso, porque elas atingem um impulso humano que todos nós precisamos sentir para nos levantar todos os dias, que é o que nós fazemos importa e que tem um propósito aí fora em algum lugar para nós. Afinal, pergunte a si mesmo: se nada mais importasse, se você soubesse que você só existe por acaso e está destinado a morrer horrivelmente só porque é um monstro maligno, crê que você é um erro? Você ainda levantaria da cama amanhã para ir trabalhar? No horror cósmico, o verdadeiro terror e medo nasce do conhecimento de que a humanidade é poeira no cosmos, e basta algo romper essa barreira invisível de normalidade que nos separa do caos primordial que é o universo, para todos nós sermos varridos da existência como as moscas que somos. Esse tipo de história traz à tona um medo existencialista e paranoico de que a vida é frágil e pode acabar a qualquer momento. Esse tipo de história contém uma série de elementos comuns que ajudam a criar a atmosfera fatalista e deprimente pela qual é conhecida, como desconhecido. Muitas vezes, a natureza exata das criaturas do horror cósmico são incognoscíveis e indescritíveis. Grande parte do terror surge do desconhecido, com sugestões de horrores além da compreensão humana, mas raramente totalmente revelados. As suas descrições são vagas ou imprecisas, como se a mente humana não fosse capaz de compreender ou mesmo conceber algo tão horrível e antinatural. É sobre aquela sensação de quando o desconhecido é descoberto e toda a realidade como é conhecida muda de uma hora para outra, e você não pode qualificar o que você vê de acordo com as regras que você usa para definir a sua realidade. Os protagonistas muitas vezes se confrontam com a descoberta de que a humanidade é apenas uma pequena parte de um universo vasto e hostil, onde forças muito maiores e mais antigas operam. Os antagonistas são tão antinaturais que muitas vezes apenas vê-los ou simplesmente saber da sua existência pode levar uma pessoa sã à loucura. Não há palavras para descrever, nem conceitos para explicar o que são esses monstros. Eles são algo completamente fora de toda percepção e entendimento humano. As ameaças do horror cósmico muitas vezes são tão alienígenas e incompreensíveis que desafiam a capacidade humana de entender ou racionalizar. Isso pode levar à loucura ou à obsessão dos personagens. Os monstros Lovecraftianos estão fora da natureza humana, estão em uma escala cósmica ou universal. Muitas vezes, eles têm uma forma muito diferente da humana, como algo que você não conseguiria imaginar como algo vivo e pensante, ou pode nem mesmo ter forma física, como o grande Cthulhu, o monstro de Lovecraft cheio de tentáculos e cauda de dragão, ou Pennywise, o palhaço demoníaco dançarino, que é descrito como o último ser de uma raça nascida do vazio desconhecido, além do nosso universo e de tudo o que existe.
Assim como esses monstros, os vilões das histórias de terror cósmico são vilões de origens desconhecidas, que assombram nossa realidade e que podem nos destruir facilmente com um estalar de dedos, isto é, daqueles que chegam a ter dedos. Alguns desses monstros podem reagir com apatia ou indiferença com a raça humana, ou pode tentar ativamente nos caçar. Eles são milênios mais antigos do que a Terra ou a humanidade, e podem nos ver apenas como outra espécie passageira e condenada, assim como nós hoje vemos os dinossauros. Eles poderiam nos matar completamente, mas não o fazem porque têm em mente um destino pior ainda do que a morte para submeter suas vítimas, ou porque simplesmente acham que nós não valemos a pena matar, sendo um monstro que enxerga a vida humana como um desperdício de espaço. Estes seres não possuem qualquer tipo de moralidade ou sentimento. É impossível e inútil implorar, barganhar ou lutar pela sua vida se ele desejar te matar, porque ele nem sequer tem a capacidade de entender qualquer conceito que poderia fazê-lo te poupar, como piedade ou simpatia, porque esses monstros estão fora de qualquer explicação. Nenhuma mente humana sã poderia compreendê-la, ou como o autor Sir Arthur Conan Doyle descreveu, apenas o sonho febril de um cérebro enlouquecido poderia conceber tal imagem. Essa citação é do livro O Cão dos Baskerville, em que os Baskerville são uma velha família aristocrática inglesa que foi amaldiçoada pelos maus atos que seus membros fizeram. Como castigo, um por um, seus homens são mortos por um lobo enorme e fantasmagórico que assombra os pântanos ao redor da floresta em que está localizada a velha mansão Baskerville. Perceba que, embora a descrição exata é dada a nós, os leitores do livro, o autor compara o monstro a uma imagem criada por um cérebro enlouquecido, ou seja, algo que nunca passaria pela cabeça de uma pessoa normal e saudável, como se a própria mera ideia fosse uma loucura. No terror cósmico, a narrativa frequentemente enfatiza uma atmosfera de terror iminente e inevitável, à medida que os personagens são confrontados com a vastidão e a hostilidade do cosmos, e muitas vezes esse horror não pode ser destruído nem ignorado. Você pode evitar ser morto, ou pode selar ele temporariamente em algum lugar, mas ele eventualmente irá escapar. Pense em como Pennywise, por exemplo, dorme por 27 anos, antes de começar o seu ciclo de horror e matança de novo. É algo que não pode ser parado, só se pode adiar o inevitável. Todas essas características bizarras e grotescas ajudam a criar uma história que causa uma sensação de angústia e temor existencial. A ideia de que a realidade é só uma ilusão e a sua vida é insignificante desperta uma espécie de medo existencial. Como eu disse antes, a maioria das pessoas precisam perceber que a sua vida tem algum tipo de significado para continuarem seguindo em frente e viver. Saber que a sua vida depende dos caprichos de uma criatura que você não conhece acaba com a sensação de controle. Saber que a sua vida é só um erro, que é insignificante e que pode ser tão facilmente interrompida é uma ideia que mexe com o nosso psicológico. A vida, que já costuma ser frágil, parece ainda mais curta. A escala do universo é tão maior nos contos de Lovecraft que a humanidade parece nada, tira a ilusão do controle e afeta a percepção do sentido da vida. Não é à toa que o horror cósmico também é conhecido pelo seu terror existencial. O existencialismo é a filosofia que lida com o sentido da vida, e embora haja muitos ramos diferentes do existencialismo, a mais famosa é de que a vida por si só não tem sentido. São as próprias pessoas que a conferem algum tipo de significado, mas que não é inerente de forma alguma. E do horror existencial é todo baseado nessa ideia de que a humanidade só existe por acaso, e não há nada que se possa fazer, o que acaba com qualquer ideia que se possa ter de um sentido intrínseco da vida. Mas uma coisa curiosa é a percepção do horror cósmico na sociedade. A reação das pessoas ao gênero mudou muito ao longo do tempo. Lovecraft e seus contemporâneos foram inicialmente negligenciados pela crítica literária, mas ganharam uma base de fãs devotada ao longo das décadas. Hoje em dia, o horror cósmico é considerado um subgênero influente, com uma comunidade de fãs dedicada e uma influência significativa em diversos meios, incluindo literatura, cinema, jogos de videogame e quadrinhos. Então, qual foi a diferença que fez as pessoas mudarem de ideia sobre o horror cósmico? Alguns críticos que estudaram Lovecraft dizem que as suas histórias foram pelo menos parcialmente inspiradas pelas suas opiniões sobre a sociedade e o período em que ele vivia. As suas histórias eram cheias de monstros terríveis e incompreensíveis que as pessoas comuns não entendiam, e que a ciência era incapaz de prever ou impedir, o que parecia uma metáfora para como Lovecraft via o mundo na época em que ele viveu. Embora a maioria das pessoas de sua época ficasse fascinada pela inovação tecnológica produzida pela
Revolução Industrial, Lovecraft suspeitava profundamente da tecnologia moderna e dos poderes mal compreendidos que ela conferia à humanidade. Todo seu trabalho ressoava com o terror da recém-descoberta magnitude do universo, que no início da sua vida se acreditava consistir inteiramente na Via Láctea. A vertiginosa velocidade do progresso do seu tempo foi agravada por uma expansão no desconhecido. Cada novo desenvolvimento, em vez de reduzir o número de questões, como era esperado pelos filósofos pré-modernos, agravou-as exponencialmente. Cada nova descoberta apenas aumentou o conhecimento da humanidade sobre a sua própria ignorância e insignificância, encorajando uma atmosfera nihilista. E este é talvez o tema central da ficção incisiva de Lovecraft. Isto é, apesar dos monstros de Lovecraft serem alienígenas ou deuses antigos, é tudo só um disfarce para o que é realmente assustador: a situação do mundo. Lovecraft temia o progresso, não porque duvidava da sua capacidade de melhorar a vida das pessoas, mas porque as inovações tecnológicas e científicas só pareciam mostrar o quanto o mundo e o universo é muito maior do que se supunha até então. E a humanidade só não sabia disso até então. Considere o seguinte: a raça humana se achava o centro do universo, até que Ptolomeu, na Idade Média, provou que a Terra é apenas um dos muitos planetas que giram ao redor do Sol. Foi um choque para as pessoas daquela época. Assim como no século XX, todos ficaram abismados com o conhecimento de que existiam mais galáxias no universo. Lovecraft era sufocado por esse sentimento de que a ciência tinha um efeito colateral de que, quanto mais descobrimos as respostas, mais as tememos. Essa interpretação abre margem para a seguinte hipótese: que o horror cósmico nasce da falta de controle do mundo. Então as pessoas consomem esse tipo de histórias que dizem que a vida delas não fazem sentido, justamente porque elas sentem que a sua vida realmente não faz sentido. Os monstros cósmicos que podem destruir a Terra são só metáforas para como as dificuldades da vida moderna, a incerteza da vida adulta e os desastres do mundo afora que dão a sensação de que a nossa vida não tem sentido. E esse medo instintivo e inconsciente da insignificância e fragilidade da vida é o que alimenta o interesse desse tipo de história, que busca, mais do que tudo, nos convencer de que o mundo não se importa conosco. E você, está com medo agora? Me diga nos comentários o que você achou, se você gostou desse tipo de história e se você já tinha pensado sobre isso antes. Como sempre, se inscreve, ative o sininho se curtiu e quer assistir mais, dê like, compartilhe para aumentar a visibilidade do canal. Lembre-se que o canal da Moça Nerd só depende de você. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e eu espero você aqui na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. E até nos vermos novamente. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!